Olá a todos. Bem, estamos estudando aqui na mecânica alguns conceitos fundamentais para dar sequência ao conteúdo depois que vai exigi-los. Neste momento ainda estamos falando de vetores, de momentos que serão muito úteis nos capítulos que virão. Então hoje nós vamos introduzir o conceito de sistemas equivalentes e também falar sobre binários. Pois bem, binário é o sistema composto de duas forças coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, de mesmo módulo e de sentidos opostos. Vamos considerar aqui um volante que recebe duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, formando, portanto, o binário. A função dessas forças é causar uma rotação no volante, nesse caso aqui no sentido anti-horário. Como podemos calcular o momento, então, deste binário? O momento do binário é a soma do momento das forças. Então, se eu calcular o momento, por exemplo, da força F em relação ao ponto A. Em relação ao ponto a força menos F não tem momento, porque o braço dela é zero. Enquanto que a força F tem um momento e o braço é a distância do ponto considerado até a linha de ação da força, será igual a 2R, sendo R aqui o raio do volante. Portanto, momento, força vezes o braço, igual a 2FR. Se calcularmos agora o momento em relação ao ponto B, em relação ao ponto B, a força F não terá momento, o braço dela é zero, mas a força menos F tem um momento e tem um braço 2R. Vejam bem, esse sinal menos não interessa aqui agora nessa intensidade, porque nós estamos fazendo força vezes braço. No método vetorial, a gente utilizaria esse sinal. Então, qual é o momento em relação ao ponto B? Também no sentido anti-horário, é o produto da força pelo braço, então 2FR. Calculando em relação ao centro do volante. Aí a força F tem um momento, cujo braço é R, e a força menos F também tem um momento, sendo seu braço igual a R, ambos no sentido anti-horário. Então, o momento em relação ao centro do volante é a soma dos momentos das forças, todos iguais aqui a 2FR. Usando agora o método vetorial. No método vetorial, lembramos que momento é o produto vetorial de um vetor posição com vetor força. Então, vamos calcular em relação ao ponto A. Então, o vetor posição vai ser para o vetor F. Este vetor posição vai sair do ponto A e vem até o ponto B, ou até a linha de ação da força. Fazendo o produto vetorial, o momento, agora vetor, em relação ao ponto A, vai ser o vetor posição 2RI, vetorial FJ, considerando um eixo X aqui, um eixo Y para cima. E vetorial J igual a K. Então, o momento tem módulo 2FR, está na direção do eixo Z, no sentido positivo, ou seja, estaria saindo perpendicularmente aqui do plano. Muito bem. No caso da resultante de um binário, ele é sempre igual a zero, uma força anula a outra. Mas o momento do binário é sempre diferente de zero. Considerando aqui a nossa situação do volante novamente, se nós aproximarmos essas forças, nós estamos diminuindo o braço, consequentemente diminuindo o momento. Estaríamos tendo mais dificuldade de girar esse volante nessa situação do que nesta ou nesta. Ou seja, a rotação é mais fácil quando o braço é maior. Considerando agora uma outra situação. Um binário formado por duas forças, F menos F, que tem vetores posições RA e RB. E também tem um vetor do ponto A em relação ao ponto B. Qual é, então, o momento desse binário? É a soma dos momentos das forças. Podemos escrever que o vetor RB mais o vetor R é igual ao vetor RA. Tirando o vetor R em função de RA e RB, R igual a RA menos RB. Qual é o momento das forças? O momento das forças é o somatório dos momentos. RA vetorial F, RB vetorial
menos F. Colocando o F em evidência, eu vou ter, então, RA menos RB vetorial F. Mas RA menos RB é igual ao vetor R. Portanto, o momento depende apenas de um vetor posição de um vetor F em relação ao outro. Não depende dos vetores posições em relação ao referencial. Então, o momento do binário é um vetor livre. Ele independe do referencial ao qual nós estamos calculando. Depende apenas do vetor posição entre os vetores forças. Como, por exemplo, acabamos de ver. Se definirmos vetores posições para menos F e F, o momento dependeu apenas desta distância aqui, ó, entre os vetores F e menos F. Não dependeu desses vetores posições. Pois bem, vamos fazer então uma aplicação. Determina a resultante das forças e do binário, localizando-a em relação ao ponto A. Ou seja, nós queremos calcular uma força que substitua esse sistema, uma força que tem o mesmo efeito de translação e rotação sobre essa viga. Essa viga nós vamos utilizar muito em nossos vídeos que faremos a seguir. É um sistema, né, que está uma viga engastada, ela está presa aqui em uma parede. Bom, o que significa esse binário? Nós acabamos de ver que o binário tem um momento originário de um par de forças. Então, eu posso representar o binário, por exemplo, por essas duas forças. O binário que foi aplicado a essa viga foi de 330 kNm/m. Se eu colocar essas forças distantes de 10 metros, então essa força seria 33. Qual é o momento desse binário? É o produto desse braço para essa força, por exemplo, fez 33, 330 kN vezes metro. Eu poderia também colocar essas forças mais próximas. Se eu reduzisse a metade a distância, 5 metros, a força então teria que dobrar para manter o mesmo efeito do binário. Então, quanto mais aproximarmos essas forças, maior será a intensidade delas para que mantenha a mesma rotação do binário. Voltando então à situação inicial. Vamos calcular então a resultante das forças. A resultante das forças será a soma de 40 mais 60 dirigidos para cima, menos 50, menos 200 dirigidos para baixo, que é igual a menos 150 kN e tem sentido para baixo. Mas e as forças do binário? Acabamos de ver, por exemplo, que poderia ser uma força de 33 aqui e 33 aqui. Como elas têm sentidos opostos, uma anula a outra e não afeta em nada no resultado final para a resultante dessas forças. Então, essa força é uma força R que está atuando sobre a viga em uma determinada distância x, de tal forma que ela tem o mesmo efeito de translação, forçando a viga aqui para baixo, e também cause o mesmo efeito de rotação, por exemplo, aqui em relação ao ponto A, que todas essas forças aqui fariam, mais o binário. Então, nós podemos escrever que o momento desta resultante é a soma do momento de todas as forças que atuam na viga, mais ainda o momento do binário. Então, nós vamos calcular o momento da resultante e o momento das forças e somar o binário. Portanto, ficaria assim: momento dessa força resultante é o momento no sentido horário, momento negativo, menos 150x. Este menos aqui não é devido a esse menos, e sim devido à rotação no sentido horário. A força de 50 kN também causa um momento no sentido horário. Qual é o braço? 2, menos 50 vezes 2. A força de 200, também momento no sentido horário. Qual é o braço? 5 metros, menos 200 vezes 5. A força de 40, momento no sentido anti-horário, momento positivo. Qual o braço? 4, 40 vezes 4. Mais a força de 60 vezes o seu braço, que é igual a 7. E o momento do binário.
que é menos 330 kNm, menos porque está no sentido horário. Fazendo esses cálculos, nós encontramos que x é igual a 5,7 metros, ou seja, esta força de 150 kN atuando nesta posição distante de 5,7 metros do ponto A, tem o mesmo efeito de translação, forçando a viga aqui para baixo, e de rotação deste sistema composto pelas 4 forças mais o binário. Agora vejam bem, se eu eliminasse esse binário, mudaria o valor da força resultante? Não mudaria, porque o binário é um par de força de mesma direção e sentidos opostos. Uma anula a outra. Seria somar aqui mais 33 e menos 33. E a posição da força aqui na viga? Sim, essa mudaria, porque eu não precisaria de uma distância tão grande assim, porque esse momento aqui foi eliminado. Se eu elimino o momento, eu vou subtrair aqui, eu vou tirar menos 330. Com isto, um valor menor de 520 vai dar um x menor. A rotação da resultante terá um valor menor para equivaler apenas o efeito dessas forças. Eliminou o binário. Seria uma situação. Pois bem, então vimos neste exemplo forças atuando sobre um eixo. No próximo vídeo, nós iremos mostrar uma situação de forças atuando em um plano. Muito obrigado e até lá.